Olá, mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. Me chamo Zivandra Peixoto. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um simbolismo de uma técnica terapêutica que se chama Reiki, certo? Se eu fosse falar para mim o que o Reiki significa, ele significa mãos que curam, certo? Então, eu acho que essa energia ela é tão forte ali, então, que quando a gente consegue não só receber ela, né, da fonte, se compor dela, não só através do conhecimento, mas da aceitação sobre isso, e consegue transbordar para o outro, é o que eu digo, as mãos que curam, né? As mãos que entregam essa energia pro outro. E um dos simbolismos que tem no Reiki seria a árvore de bambu. E ela, quando eu aprendi sobre, ela teve um significado bem interessante para mim. Então, vamos deixar lá a sandalinha lá fora e vamos tentar ver esse simbolismo como, assim, de uma forma mesmo, tentando fazer essa analogia como se nós fôssemos uma árvore de bambu, tá bom? Então, seria como se eu fosse trazer aqui para vocês as 7 verdades sobre a árvore de bambu, tá? Então, nós somos uma árvore de bambu. Nós temos que ser como uma árvore de bambu. Então, uma das verdades sobre o bambu seria a humildade, né? A facilidade que ele tem em se curvar para as temperaturas, para as necessidades, não só físicas, biológicas dele, mas de tudo que ele recebe para o seu crescimento, né? Não só para suas características, mas essa propriedade de ser flexível, né? Então, essa humildade de poder se curvar e tudo mais. E ela vem meio que... Eu acho que essa analogia meio que pode fazer um pouquinho mais de sentido a partir das outras verdades, mas seria a gente se curvar até, gente, sobre os problemas que a gente tem, os enfrentamentos do dia a dia, para que a gente possa passar, né, por eles com mais facilidade, ou aprendendo, né, o que tem ali que nesse momento pode não estar me fazendo bem, mas que vai fazer um sentido para minha vida, ou vai me trazer a mudança que eu tanto desejo, entender aquele problema, ou aquele desafio que a gente está enfrentando, aquela situação, né, que a gente está passando naquele momento. Depois, a segunda verdade seria as raízes do bambu, né? Aquilo que ele cresce para fora, ele também cresce para dentro. Então, ele tem essa ocupação de estar aprendendo, vamos supor assim, né, durante o processo de crescimento, que ele precisa não só crescer para fora, como crescer para dentro. Para quê? Para que ele tenha essa raiz forte, para que ele tenha esta humildade, para que ele tenha esta preocupação, que seriam as nossas raízes, seriam as nossas essências, a nossa família, os nossos... honrar tudo aquilo que a gente recebeu até o momento, olhar também, né? Como se a gente olhasse para dentro da gente, essa busca desse autoconhecimento, essa nova percepção das coisas, desse entendimento. Como pessoas, muitas vezes a gente está só preocupado com aquilo que está aparecendo, né? Para fora. A gente não está preocupados, vamos por assim, de criar, de se fortalecer também para dentro. Não só para esses enfrentamentos que a gente possa ter, mas para que a gente também não tenha esses enfrentamentos, né? Uma vez que a gente não tá só preocupado com o ego, vamos supor, com o que tá lá na superfície, a gente tá mais fortalecido. E esse olhar para dentro é isso.
certo? A outra coisa sobre o bambu, vamos por aí uma outra verdade sobre o bambu, é a cooperação. Como assim a cooperação? Por quê? Porque quando tu vê um bambu por aí, normalmente tu não vê ele sozinho, né, gente? Tu vê outros bambuzinhos ou outros bambus do mesmo tamanho na volta. Normalmente são vários bambus crescendo juntos. Então, existe essa cooperação. Por quê? Porque aquele bambu que está crescendo, ele está crescendo para cima e está cooperando com que o bambu do lado também cresça com a mesma facilidade dele. Ele está preocupado só em crescer para cima e nunca sozinho, que ele tem essa sensação de cooperativismo, vamos supor assim. Então, eu crescendo, outros crescem comigo e a gente fica o quê? Mais forte. De longe, parece uma grande árvore. Quando chega perto, são várias, né? É como se não só a minha estrutura pessoal estivesse crescendo, né? Eu como um bambu, mas todos ali ao meu redor também. E uma árvore comum, vamos supor, às vezes ela não tem esse pensamento, é só ela e outras arvorezinhas pequenas na volta, ou grama, ou enfim, porque ela tem tanta necessidade, né, de ter aquela cachopa linda para fora, muitas vezes uma boa raiz para dentro, para fortalecer, mas não com esse senso de cooperativismo que o bambu nos dá dentro desta verdade. E depois, conectado a isso, seria essa verdade também como comunidade, né? Como assim? A comunidade seria mais ou menos isso que eu falei, onde um cresce, todos crescem juntos, como se todos tivessem, se dessem a mão, dentro desse entendimento de cooperação. E quando a gente traz isso para o ser humano, vamos supor, é como se a gente não se preocupasse só com o que é da gente, com as necessidades da gente, mas também com as dos outros, dos nossos irmãos, da nossa volta, das pessoas que fazem parte da nossa vida, de tudo que a gente possa nos beneficiar e beneficiar com os outros. Dispensa, vamos supor assim, egoísmo e tudo mais, né? Os bambus, por exemplo, não têm galhos, né? Então, a questão deles é crescer para cima, em caminho do céu, crescer, né? Do sol. Então, ele cresce sem galhos, ou seja, ele nem atrapalha os outros de crescer, por isso esse senso de comunidade, certo? O mesmo sol para mim é o mesmo sol para ti, eu não vou te atrapalhar. Criando galhos. O que seriam esses galhos, gente? Seriam os problemas, as crenças, as situações. Então, enquanto eu tô preocupada em crescer só para cima, eu não tenho que nem dispensar energia com essas outras necessidades, né? Pelos caminhos, vamos supor, errados que eu fui tomando. Ou seja, gente, é como se o bambu, né, não carregasse esses rancores, esses apegos aí que estão nesses galhos, que além de serem meus, né, enraizados em mim, ainda estão encobrindo as outras plantinhas da volta de evoluírem, certo? Uma outra verdade seriam os nós, né? Vocês podem ver que o bambu vai crescendo e em cada espaço ele tem um nó, né? Depois um nó. Para quê? Analogicamente, também trazendo isso como se nós fôssemos um bambu, é como se esses nós fossem exatamente todos esses problemas, todas essas tribulações, tudo isso. E a gente, em vez da gente dar força para esse problema desenvolvendo esses galhos, a gente cria nós. E o que seria esse nó? Esse nó seria um novo suporte para que eu cresça mais, entende? Como se esses aprendizados fossem esses nó, e eu passo por esses nó. Então, ali ficam meus erros,
minhas tribulações, minhas situações, meus problemas, tudo ali. E eu criei essa nova base para subir. Entende? Eu uso, ressignifico para algo bom. Vamos colocar dessa forma. Depois seria que o bambu, além de ele ter esses nós, ele ainda é oco. Oco de quê? Como assim oco? Vazio. Vazio de mim. Vazio de si só. Vazio dele. Por quê? Porque ele tem necessidade, vamos supor, de ser preenchido de mais conhecimento, de mais energia boa, de coisas boas, de esclarecimento, para que ele siga assim. Vazio destas coisas, dessas inseguranças, desse ego, destas dores, de inveja, de problemas, ele simplesmente entende, né, e segue crescendo. Seria dessa forma. E aí ele tem esse espaço para ele preencher com coisas que servem exatamente para a evolução dele. Por isso ele segue lindamente evoluindo, certo? E depois seria esta verdade única, né? Se nós fôssemos um bambu, de buscar não só a verdade em si, mas o conhecimento que vem através da espiritualidade, que está lá do alto. Então, ele busca o alto, ele está sempre indo para a luz. Então, se nós trouxéssemos, se nós fôssemos um bambu e trouxermos a forma, né, a vida de um bambu para o nosso dia a dia, para a nossa forma de viver, seria assim: olhar para o alto e crescer cada vez mais, evoluir, olhar para o alto, buscar as coisas que vêm do alto, ter isso como uma meta, ter todos os outros em entendimento. Então assim, ó, o processo é constante, e esse processo consiste em tudo isso que eu falei. Devemos criar raízes profundas, certo? Sermos fortes, sermos flexíveis, buscar crescer, ser vazios para sermos preenchidos de coisas boas, não ficarmos preenchendo com o que não é necessário para essa nossa evolução, né? Aprender a esvaziar quando necessário, através de técnicas e práticas e tudo mais. E entender que os nós são necessários, né? E entender ainda que a gente pode criar novos nós, que eles também servem para o nosso crescimento pessoal e emocional. Então, seriam assim estas 7 verdades sobre o bambu, que eu acho muito interessante para a gente trazer para o nosso dia a dia. Eu espero que faça algum sentido para vocês aí, que vocês tragam isso também, se sintam um pouco bambus aí na vida de vocês, criem essas raízes mais fortes, olhem para dentro, se esvaziem de inseguranças, impossibilidades, sejam flexíveis, sejam maleáveis, sejam fortes, busquem a Deus, busquem o alto, busquem a espiritualidade pro crescimento de vocês. Não se preocupem em invejar o que é do outro, pelo contrário, através da tua energia, transborde, né, como eu falei no começo do vídeo, para que outros bambuzinhos estejam contigo nesse processo evolutivo também, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo.